Olá, Pro! Boa noite! Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas para essa aula de hoje, né? Faz algum tempo que nós não temos aula de quinta-feira, por quê? Porque nós estávamos em curso gratuito, por isso que não estava tendo aula de quinta-feira. Mas, toda quinta, para quem ainda não sabe, toda quinta tem aula por aqui sobre temas relacionados à educação infantil. Hoje vamos falar sobre registros, porque estamos naquela época do ano maravilhosa que todo mundo adora, né? Relatórios, avaliações. É ruim? É, mas eu confesso para vocês que eu até gosto de fazer. Depois que a gente pega o jeito, é legal de fazer. Porque a gente entende que o rolê não começa agora. As avaliações, elas não começam a ser preparadas agora no final do semestre. Elas precisam ser consequência do semestre. E aí, por que a gente sofre? Por que dá ruim no meio do percurso? Porque a gente deixa para fazer só agora. E aí, quando a gente vai fazer só agora, a gente percebe que não tem o que falar das crianças. Aí a gente fica procurando as palavras para usar, o que coloca, o que não coloca, fica com medo de escrever, fica insegura, porque a gente deixou para fazer só agora. Quando é parte do processo, fica mais fácil. Eu sei que é difícil fazer parte do processo, que a gente já tem um monte de coisa para fazer todo dia, né? Que tem que fazer lá 350 milhões de papéis o dia todo, toda semana para entregar. Eu sei disso. Porém, a gente precisa ir costurando tudo isso para a gente não sofrer no que é mais importante, que é essa parte da avaliação. A avaliação, ela precisa vir acontecendo todos os dias. Não dá para deixar ela para acontecer só agora, porque senão vai dar ruim. Sempre vai dar ruim. Não tem como não dar. Não tem como não dar. Aí acontece aquele rolê da gente sentar, perceber que não tem foto, né? Já aconteceu isso aí? Quem já começou a escrever os relatórios, os portfólios, já deve ter encontrado a criança que é invisível. Toda sala tem uma criança que é invisível. Você tem um monte de outras crianças que estão aparecendo o tempo inteiro, ou porque ela é muito boa, ela é uma criança muito boa, a gente tem crianças assim. Então, o tempo todo ela tá produzindo, ela tá fazendo coisas legais, ela tá falando, ela tá em movimento. É a criança que todo mundo queria ter. A gente queria uma sala só de crianças dessa, né, que fala, que vai, que desenvolve, que mostra, que tem imaginação, que tem criatividade. Você tem muito para falar sobre ela. Ou porque você tem muitas crianças que te dão trabalho, então ele tá o tempo inteiro mordendo, o tempo inteiro batendo, o tempo inteiro causando, o tempo inteiro tirando a paz, que tenta reinar no espaço. E aí, junto com todas essas, tem a criancinha que não faz nada. A criancinha que é invisível. Então, ela vive o processo dela sozinha, porque a gente não tem tempo no dia a dia para olhar para ela. Porque ela não faz nada extraordinariamente grande e ela também não é uma criança que tira a paz, ela não desestrutura a sala. Então, a gente não olha para ela. E na maioria das vezes, essa não é uma criança bagunceira. Ela é uma quietinha. A gente não olha para ela. Dos bagunceiros, a gente tem o que falar. Dos que causam, a gente tem o que falar. A gente só não sabe como fala, mas a gente tem o que falar. Mas tem uma criança que é invisível. E essa é a mais perigosa. A mais perigosa não é o bagunceiro. A mais perigosa é essa que é invisível. A gente precisa achar essas crianças e encontrar como é que a gente faz para falar de todas elas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente vai entender de fato o que é avaliação na educação infantil. E aí eu gosto muito, né, de fazer esse tipo de aula, mas eu gosto muito do formato que a gente faz lá na oficina de registros, porque a gente consegue abrir câmera, consegue conversar, consegue trocar ideia, vocês conseguem me falar sobre as crianças de vocês, eu consigo trazer as minhas crianças para vocês também, né? Por aqui é legal, vocês me veem, né? A gente consegue ter aqui essa conversa, mas é muito legal, muito mais legal quando a gente abre a câmera, quando vocês conseguem me mostrar fotos das crianças, quando eu consigo mostrar os vídeos que eu produzo das minhas crianças para vocês, que aí vocês conseguem ter clareza, né, de um caminho fácil para seguir. Mas enfim, né, vamos lá, que esse aqui é o que tem para hoje. Então,
gente vai conversar sobre avaliação formativa, que é a avaliação que pede em todo e qualquer documento de educação infantil. Se a gente olhar na BNCC é o que tá lá, se a gente olhar nos currículos que tem aí das cidades, né, dos municípios, é o que vai pedir, é a avaliação formativa, porque a avaliação formativa é aquela que considera o processo da criança, que vai considerar ali não só produtos finais, mas o que está acontecendo nesse meio do caminho. Então, é isso que vale para todo mundo, independente de onde você esteja. Independente se você está no sul, se você está no sudeste, se você está no nordeste. Onde você estiver, o que vai valer é a avaliação formativa. Então, é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. E eu gosto muito de usar para avaliação formativa a Maria Carmen Silveira Barbosa. Né? Não, a gente não vai falar sobre livros dela, a gente não vai, tá? Se fosse para ter teoria, eu indicava um livro para vocês liam. Mas para vocês saberem, né, que tudo isso que a gente vai conversar aqui na aula tá baseado no que ela fala. Se vocês pegarem qualquer documento de vocês aí da rede que vocês trabalham e forem olhar lá nas referências, ela vai estar lá. Pode procurar porque ela vai estar lá. Então, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com ela quando eu vou trazer esse tema de avaliação para vocês, tá? E aí, antes da gente começar a falar dela, eu quero falar para vocês que nem sempre foi tão fácil para mim escrever os relatórios. Né? Onde eu tô aqui hoje, eu faço o relatório. Mas aí vale como avaliação de uma forma geral, tá? Então, se você faz portfólio, você vai adaptar para o seu portfólio. Se você faz parecer pedagógico, você vai adaptar para os seus pareceres, tá? Porque a avaliação, ela é algo grande, ela não é pequenininha, tá? O tipo de documento que a gente faz, ele se divide. Tem vários tipos de documento que a gente pode fazer, mas o que a gente vai considerar na hora de escrever é a mesma coisa para todo mundo, tá bom? Então, nem sempre foi tão fácil assim escrever. Eu também já sentei na frente do computador, não sabia o que ia escrever. Também já tive a criança invisível. Também já percebi que não tinha foto. Também já passei pelas crianças que causavam tanto que na hora de escrever o relatório, eu queria fazer um desabafo ali. E aí eu queria colocar tudo de ruim que o menino fez durante o semestre. Que ele bateu, que ele mordeu, que ele grita, que ele bate, que ele corre, que ele chora o tempo inteiro. Demorou bastante tempo até eu entender que o relatório, ele é pedagógico. Por que demorou? Por que demora para cair essa ficha? Porque a gente não tem só pedagógico no dia a dia. A gente tem um monte de outras coisas que perpassam a sala de aula. Então, se o menino tá com fome, vai dar ruim. Se o menino tá com sede, vai dar ruim. Se o menino tá com sono, vai dar ruim. Se o pai saiu de casa, vai dar ruim. Se a avó morava com o menino e agora não mora mais, vai dar ruim. Se o menino não dormiu bem à noite porque estava com frio, vai dar ruim. Então, não é só pedagógico. Só que a gente precisa entender que todas essas outras coisas, elas podem ser ditas. E elas precisam ser ditas. Até porque algumas delas fazem parte do que a gente chama de rede de proteção. A escola está dentro de uma rede de proteção para as crianças. Só que isso não é dito nessa documentação de agora. Porque a de agora, desse final de semestre, quando a gente produz isso agora nessa massa, né, para entregar e tudo mais, é pedagógico. A gente precisa falar só do pedagógico. E aí, para a gente conseguir virar essa chavinha de vez, a gente precisa se atentar ao que a gente chama de abordagem holística. Eu não vou ficar com o nome difícil, não. É só para vocês saberem que existe um nome científico aí, tá? Mas o que é isso? É a mesma coisa que a gente fala quando a gente ouve sobre educação integral. Não é educação em tempo integral. São duas coisas diferentes, tá? Educação em tempo integral é quando a criança vai para a escola bastante horas, né? Fica lá o dia inteiro ou 8 horas, enfim. Isso é educação em tempo integral. É uma coisa. A educação integral da criança é aquela que considera ela como inteira. E aí, para considerar a criança como inteira, é essa visão holística que a gente está conversando.
Não é só o acadêmico. Então, eu não vou falar da criança só se ela conhece o azul, o amarelo, o vermelho, se ela conhece as letras, se ela sabe números. Isso é o acadêmico. Não é só isso que é importante. Não estou dizendo que não é, tá? Não estou dizendo que não é. É claro que é importante a gente colocar se a criança tem lá minimamente o reconhecimento do mundo ao entorno dela. Só que a gente precisa dar ênfase no processo, que é o que vai casar aí com a avaliação formativa. Não é só o produto final. Então, não é só você falar se na folhinha que você deu para a criança, ela conseguiu ligar lá as formas geométricas com as cores que você queria. É o que aconteceu no processo. É o que aconteceu nesse meio do caminho que a gente vai documentar. Isso é o pedagógico. Para virar essa chave, a gente tem que tirar esse olhar do produto final e colocar ele no processo inteiro. E é difícil mesmo, não é fácil. Isso não vai acontecer daqui para a semana que vem. Não vai. Isso é prática. Precisa ir tentando todos os dias. Todo dia precisa tentar. E por que precisa ser todo dia? Porque a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro. Parece redundante, né? Mas não dá para fazer isso de um dia para o outro. Então tem que fazer no decorrer do semestre mesmo. E aí como é que a gente faz para olhar processo de 35 crianças? Para quem não sabe, eu tenho 35 crianças na sala. E aí elas têm idades entre 3 e 6 anos. E aí você pensa que o desenvolvimento de uma criança de 3 é muito diferente de uma criança de 6. Como é que faz para gerenciar esses dois públicos dentro de uma mesma sala? Porque enquanto um tá ali, consegue se concentrar até meia hora numa proposta, né, pintando bonitinho, se dedicando, o outro fez lá meia dúzia de rabisco na folha e tá pipocando. Como é que faz para gerenciar isso e ainda acompanhar o processo? Precisa fazer no dia a dia. Precisa dividir essa turma de 35 em grupos menores. Ah, mas isso é assunto para outra aula. Porque aí a gente precisa conversar sobre essa prática mesmo. Sobre essa prática mesmo. Então, se a gente não fez isso no decorrer do semestre, agora tem que correr atrás do prejuízo. Não vai adiantar você começar a dividir sua turma em pequenos grupos agora. Precisa vir fazendo o semestre inteiro para funcionar. Para chegar aqui e você não precisar ir para a sala para observar. Você vai para a sala só para vivenciar. A essa altura do campeonato, a gente não faz registro diário mais. Porque a gente já está finalizando a avaliação. As minhas avaliações eu preciso entregar daqui a um mês. Então, o que eu vou observar nesse próximo mês, por exemplo, são as crianças que não vêm. São as crianças que faltam. São as crianças fantasma. São essas que eu vou observar nesse próximo mês. As outras, eu já tenho construção de registro delas. Não vai adiantar eu querer observar daqui para frente. Para quem eu tinha que tirar foto, eu já tirei. Quem eu tinha que escrever, eu já escrevi. Quem eu tinha que chamar a família, eu já chamei. Agora, essa altura do campeonato, a gente está fechando. Então, o que precisa ter nas suas fotos, nas suas escritas, para você conseguir fechar esse semestre também? Precisa ter o meio do caminho. Se não tiver o meio do caminho, vai dar ruim. Se você passar na sua galeria de fotos e só tem registro das crianças com alguma coisa pronta na mão, então você tem lá a criança sorrindo, segurando o bonequinho de massinha que ela fez. É legal? É. Só que como foi o processo de construção desse bonequinho? Então, se você não parar ali para registrar como foi que isso aconteceu, não dá para escrever de forma significativa, porque você vai ter só o final do produto ali, só o produto final. Você não tem no meio do caminho. E a gente não lembra. Se a gente não anotar, a gente não vai lembrar. É por isso que a gente fala de prática de registro diária, porque a gente não dá conta de lembrar. Então, às vezes, você olha e você fala assim, nossa, isso foi muito legal, não vou esquecer. Esqueceu. No outro dia, esqueci. O que era para não esquecer mesmo? Já foi. Porque você não é só professora. Eu sempre vou bater nessa tecla. Sempre.
Ó, tem pro chegando aqui, ó. Boa noite! Então, a gente precisa vir construindo isso no decorrer do semestre, tá? E dá para construir isso de forma significativa. Então, se você olha lá, a criança ela não sai andando. Ela não é assim, hoje ela decidiu ficar em pé e andou, para quem é professora dos bebês. Hoje ele decidiu que ele ia montar um boneco com Lego. Não é assim, hoje ele decidiu e ele sai fazendo. Existe um processo. Pensa quando você casou, que você não sabia cozinhar. Gente, quando eu casei, eu não sabia fritar ovo. Eu cozinhava algumas coisas, mas o ovo era um negócio que era difícil pra mim. E aí hoje, do jeito que você me pedir, eu vou fazer. Se você gosta dele mais molinho, dele mais durinho, enfim, com arroz, vai sair. Só que não é assim, de um dia pro outro, eu consegui fazer o tal do ovo. Existe um processo, houveram tentativas até chegar aqui. Até chegar onde eu consigo fazer do jeito que eu quiser. Para a criança é a mesma coisa. O que a gente vai escrever na documentação é exatamente isso. Essas tentativas que ela veio fazendo, esse percurso que ela teve até chegar ali. A gente não vai só falar que ele gosta de brincar com os Legos e com o Lego ele monta um bonequinho. É contar como foi que ele chegou nessa montagem final. Como que ele fez para chegar até ali. Então, que tipo de tentativas ele veio fazendo? Então, se a criança reconta histórias, se a criança, se você é pró dos menores, né, dos bebezinhos, é um rolê até você começar a cantar e ele começar a bater palma junto, ele começar a fazer os gestos junto. Quando eu era professora do berçário, eu adorava cantar com eles, musiquinhas que tem gestos, porque depois de um tempo eles começam a fazer igual. Sabe aquela outra que você vai mexer na mãozinha assim? Eu adorava ver as crianças começando a mexer a mãozinha quando eu começava a cantar. E eles podiam estar onde tivessem. A hora que eu começava a cantar, eles paravam e começavam a mexer a mão. Mas isso é processo, não foi do nada. Né? Não foi do nada. Isso é uma reação da criança. Então, como é que acontece? Então, ele tá chorando muito. Quando você começa a cantar, ele para de chorar para prestar atenção? Ele começa a fazer algum gesto que a música pede? Então, é colocar sobre esses processos. E não só se ele tá atingindo ali os marcos de desenvolvimento, por exemplo. A gente fica muito preocupada em colocar se o bebê de 6 meses está sentando, se o bebê de 10 meses começa a tentar falar, se a criança de 4 anos está desenhando com as linhas retas e circulares e não sei o quê. Não é sobre isso, é sobre o processo. É importante a gente saber dos marcos de desenvolvimento? Sem dúvida. E vocês já me viram falando sobre isso aqui várias vezes e vão continuar me vendo falando sobre isso. Porque é a partir dos marcos de desenvolvimento que a gente faz intervenção. Mas a gente não pode usar os marcos de desenvolvimento para colocar limites nas crianças. Então, atingiu e não atingiu. Não é isso. A gente precisa saber como a criança tem que estar desenhando, por exemplo, para eu saber que tipo de intervenção eu faço com ela no meio do caminho, para que ela consiga chegar lá. O que vai na escrita é exatamente esse percurso. Então, o que eu trouxe para ela? Se eu percebo que a criança tem dificuldade em localização, por exemplo, você fala assim para ela, pega isso aqui ali atrás para mim. Vai lá no armário e pega uma cola lá na primeira prateleira. Ela já se perdeu no meio do caminho. Não consegue chegar no armário nem na primeira prateleira. Isso é localização. Que tipo de intervenção eu faço com essa criança? Então, que tipos de brincadeiras eu trago para ela? Para que ela consiga se localizar mesmo. Às vezes você fala para o menino, senta aqui. E ele tá lá do outro lado. E você fala, senta aqui, aqui. E ele dá a volta na sala inteira para chegar no aqui. Que era uma linha reta para ele andar. E ele não consegue. Isso é localização.
Ele não tá sendo tapado do nada. Ele só precisa desenvolver localização. Pensa que você, quando tá andando de carro, todo mundo dirige aqui? Quem não dirige, com certeza tem alguém que dirige para você. Que já andou com GPS, que teve que falar assim, recalculando rota. Por quê? Porque você passou uma entrada, que você esqueceu que era para entrar em algum lugar. O GPS faz o quê? Recalcula a rota. Nós fazemos a mesma coisa com os marcos de desenvolvimento. Então, eu preciso saber para eu fazer a intervenção, mas não é ele que vai aparecer no registro. Não é ele que vai aparecer no registro de avaliação. Ele vai aparecer no meu planejamento, ele vai aparecer no replanejamento. Agora, na avaliação, quando eu vou falar de portfólio, quando eu vou falar de relatório, quando eu vou falar de parecer, que é parecer pedagógico, não aparece, aparece processo. É por isso que a gente fica em dúvida do que escreve, porque a gente quer colocar conceito. Então, a gente não pode se prender nessa coisa do conceito, tá bom? Ficou claro isso? Então, a primeira coisa para a gente considerar é essa abordagem holística. A abordagem holística é isso que a gente está conversando. Se desprender desse acadêmico. Se conhece letra, se conhece número, se reconhece nome. Principalmente para as crianças pequenas. Principalmente para as crianças pequenas. Para as mais pequenas. Tá bom? Sobre os produtos finais, que aí seriam os processos de aprendizagem. A gente vai conversar sobre 1, 2, 3, 4, 5 aspectos aqui, tá? Então, o primeiro foi a avaliação holística. O segundo é o processo de aprendizagem. E elas vão estar interligadas, tá? Os 5 processos, eles vão estar interligados. Então, toda hora eu vou e eu volto. Vocês vão perceber isso, tá bom? Então, entendeu a abordagem holística? Esse processo de aprendizagem, ele precisa ser mais importante do que o que a gente construiu no final. Então, por exemplo, eu fiz com as minhas crianças recentemente, e eu vou terminar agora com uma amostra cultural, um painel com brincadeiras africanas. E aí, quando eu vou fazer a amostra cultural, quando a amostra cultural vai para as famílias, o que vai ali é um produto final. Então, a gente vai ter um painel, que vai ser um painel, não vai ser um painel estático, né? Não vai estar ali na parede, eu vou fazer como se fosse um mobile ali, com as artes das crianças, mas isso é um produto final. E aí as pessoas vão olhar e vão olhar o que ali? Os desenhos das crianças. Porém, para quem eu percebi que o processo foi significativo, quando você vai para os relatórios, o que vai estar aqui é como a criança vivenciou as brincadeiras, como que ela representou essa brincadeira no dia a dia. Então, se ela chamou os amigos para brincar de novo, se ela colocou outras regras nas brincadeiras. Uma coisa muito legal é que as crianças conheceram uma brincadeira que chama Fogo na Montanha. Vocês conhecem? Ela é africana, não vou lembrar o país agora. Chama Fogo na Montanha. E aí fica uma criança de um lado, que é o dono da montanha, e todas as outras do outro lado. E eles têm que vir subir na montanha. E quem é o dono da montanha vai falando números. E de acordo com o número que a criança fala, o grupo que está aqui atrás vem dando a quantidade de passos. Até eles chegarem aqui pertinho, e aí o dono da montanha grita fogo na montanha. E sai correndo atrás para pegar as crianças que estão ali no coletivo. Quem foi pego também vira dono da montanha. E assim vai até todo mundo virar dono da montanha e ficar só um aqui desse lado que é o vencedor. A brincadeira em si é isso. Na hora de desenhar, eu tive uma criança que desenhou uma montanha pegando fogo. Ela não desenhou ela e os amigos correndo e brincando e falando. Ela desenhou de fato uma montanha pegando fogo. Então, você consegue perceber nessa representação de desenho a imaginação da criança. Que na hora durante a brincadeira, quando a criança fala aqui, fogo na montanha, ela de fato imagina o fogo circulando ali. Olha como é complexo isso.
A gente só consegue fazer esse processo com o olhar treinado. E aí, se você não vai, isso não acontece de hoje para a semana que vem. Tem que ir treinando. E aí, treinando é todo dia. Porque se a gente treina só no final do semestre, se a gente quer treinar isso só no final do semestre, que é o que acontece agora a gente fica desesperado para saber o que escreve, como que relata, né? Se a gente vai treinando só no final do semestre, a gente treina 2 vezes por ano. Treinando 2 vezes por ano, quanto tempo vocês acham que vai demorar pra gente ficar boa de verdade nisso aqui? Vai aí pelo menos uns 30 anos. E aí em 30 anos você vai ter treinado 60 vezes só. Então você... Pode ser que daqui 30 anos nem esteja boa. Vocês conseguiram entender onde eu quero chegar? Se a gente deixa pra fazer tudo agora no final, a gente aposenta e vai continuar sofrendo com isso aqui. Vai embora e vai falando mal. Né? Vai falando mal disso aqui. Por causa dos relatórios. Então, precisa treinar todo dia. Precisa treinar todo dia. Pra gente conseguir ver de fato o que está acontecendo no processo. Eu ouço muito aqui, Cris, eu não sei como que as crianças pensam. Eu não consigo saber o que elas estão pensando. Mas você tá tentando ouvir de fato o que elas estão pensando? Porque elas não vão falar pra você. A criança de 5 anos, a criança de 3, não vai parar, cruzar as pernas, sentar na cadeira, cruzar as pernas e falar assim, Pro, acho que eu tô pensando aqui naquela brincadeira que nós fizemos. Gente, elas não vão falar isso. Mas nem se a gente quiser muito. Elas não vão falar isso. A gente precisa ir construindo. Todo lugar que vocês vão, vocês ouvem sobre construção da documentação pedagógica, não é? É isso. Precisa ir juntando as peças. Pensa montar um quebra-cabeça de 890 peças em 30 minutos. Você consegue? Você dá conta? Eu não dou. Primeiro que eu detesto quebra-cabeça. Mas eu não dou conta. Não consigo. É a mesma coisa quando a gente tenta fazer tudo só agora. Então você vai ter que agora puxar aí na sua memória aspectos do processo. Então quando você olhar a sua foto lá na sua galeria, e você tem a criança segurando algo que ela fez, tenta lembrar, puxa na sua mente. Olha, fica olhando para a foto e tenta lembrar o que aconteceu durante aquele dia. O que aquela criança te falou. E não só o que ela te falou de olha para o que eu fiz. O que ela te falou que você observou dela junto com os amigos, junto com os colegas. Precisa ir além da fala oralizada. Tá? É para além da fala oralizada. É outro mito que tem nas avaliações das crianças. Quando a gente fala assim, coloca a fala das crianças. Quando antigamente falava-se muito assim, precisa ter a mão das crianças. E aí o povo dava doido e saía fazendo aqueles painéis cheios de mão, de fato. E eu falo isso porque eu fui a doida das mãos também. Eu fui a doida das mãos, que fazia borboleta com a mão. Aí, não contente, quando virava a primavera, fazia aqueles painéis lindos com as digitais das crianças. Quem mais fez? Eu fiz um monte. Fiz um monte desses. A gente levava ao pé da letra. Né? Precisa ter a mão das crianças. A gente ia lá e colocava a mão das crianças. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Tá? Então, a gente precisa considerar esse processo, esse percurso. E aí, a gente tira desse percurso a nossa atuação. Quem tem a prática de colocar no relatório o que fez? Não é o que fez assim de, nós ouvimos essa e essa história, cantamos essa e essa música, fizemos a receita tal. Não é isso. Mas o que fez no sentido de essa criança tem dificuldade no relacionamento com os colegas e eu tentei trabalhar com ele a partir da contação de histórias, eu tentei trabalhar com ele a partir de conversa, eu tentei conversar com ele direcionando esse sentimento de raiva para um outro lugar. Então a gente tem uma almofada na sala que ele pode bater quando ele se sente nervoso, por exemplo. Quem tem a prática de colocar isso nos relatórios? Geralmente a gente não faz.
a gente desconsidera todo o nosso trabalho. Porque a gente está preso no produto final, inclusive para o nosso trabalho. Por isso que a gente olha e fala assim, mas eu fiz tanto e eu não tenho ideia do que escrever. Porque a gente não sabe como é que escreve percurso. A gente quer escrever sobre o produto final. Então, quando você trabalhou lá a história da Caixinhos Dourados. Você só põe no relatório que contou a história da Caixinhos Dourados. Mas o que rolou aqui nesse meio? Então, você fez uma conversa sobre o mingau, por exemplo, e aí as crianças foram trazendo o que elas já comeram, que a mãe faz de um jeito, que a avó faz de outro, vocês fizeram um mingau na sala, vocês conversaram sobre tamanhos. Como é que foi esse rolê? O que aconteceu aqui? Nada mais, avaliação nada mais é do que a gente contar como as coisas aconteceram. Vocês lembram disso? Teve gente que tem, eu aposto que tem gente aqui que já ouviu falando isso. Contar como as coisas aconteceram. Quer ver um negócio legal pra gente começar a ler? O professor tem que ler, tá? Mas não necessariamente a gente precisa ler livro teórico. Não necessariamente o que vai te ajudar mais são os livros da Maria Carmen, por exemplo. São os livros do Paulo Freire. Às vezes te ajuda mais você ler uma carta. Quer ver como? Eu separei aqui uma carta, é uma carta bem antiga, é de 1985, né? Vocês sabem que em 85 eu não era nem nascida, mas não tinha celular, as pessoas conversavam por cartas. E aí eu separei uma legal aqui, que é uma mãe contando para a mãe dela, ou seja, contando para uma avó, sobre uma criança de 2 anos. Eu vou ler para vocês, tá? Ó. Querida mãe, espero que essa carta encontre você bem e cheia de amor. Tenho pensado muito em você e nas suas histórias, aquelas que compartilhamos sobre a nossa família. Hoje gostaria de dividir uma parte especial da nossa jornada que enche meu coração de amor e alegria. O seu neto está crescendo rápido e se desenvolvendo de maneira maravilhosa. Ele completou 2 anos recentemente e é incrível testemunhar sua jornada de descoberta e aprendizado. O sorriso dele é o mais radiante de todos e sua risada são como músicas para os nossos ouvidos. Ele é uma criança curiosa e cheia de energia. Corre por todos os cantos explorando o mundo com os olhos brilhantes e mãos pequenas que tocam tudo o que encontra. Às vezes, ele quebra algumas coisas, como aquele pequeno elefantinho que você me deu de aniversário. Mas tudo bem, entendo que faz parte do desenvolvimento. Suas primeiras palavras já começam a surgir e acredite em mim, ele olha para sua foto e chama por vovó. Meu coração transborda de amor e gratidão. Sua língua presa e engraçada me faz sorrir todos os dias. Percebem que a gente tem mais coisa na carta, tá? Eu vou terminar de ler com vocês. Mas percebem como é uma história narrada e a gente consegue imaginar algumas coisas? E aí, se a gente coloca o nosso papel de professor aqui nessa carta, dá para usar até pedaços dela. Olha que é uma carta de uma mãe que não tem informação nenhuma. Né? Pela letra aqui, percebe-se que é uma pessoa que não tem muito estudo. Mas ela nos dá algumas coisas para usar também. Quando ela fala aqui, por exemplo, ó, que a criança olha a foto e chama pela avó, a gente pode trabalhar reconhecimento. A gente está falando aqui de reconhecimento. Então, a gente, com a linguagem pedagógica, usa essas mesmas palavras para falar que ele reconhece membros da família, que ele reconhece amigos, que ele reconhece professores. A gente usa aqui para falar que ele reconhece os próprios pertences, os próprios materiais, que ele reconhece a voz da mãe quando chega para buscar. Quando ela fala aqui, ó, sua língua presa e engraçada me faz sorrir todos os dias. Ó, ela tá dando um indicativo de fala aqui, de oralidade. Então, a gente pode falar que a criança tem a língua presa? Pode colocar no relatório? Pode. Só que você tem que colocar o que você fez para ajudar ela. Então, quando eu percebi que o fulaninho tinha
algumas dificuldades na hora de oralizar as palavras. Começamos a trabalhar com músicas, com palavras rimadas, com poemas. E aí ele começou a oralizar de forma mais clara. Ou fizemos uma indicação para procurar tal profissional. A partir da conversa com as famílias, com a família, percebemos a importância de procurar auxílio de tal profissional. Então, você vai contando sobre o processo e você aproxima essa escrita da criança. Vamos lembrar que nós estamos falando de crianças. Crianças. E aí é muito legal, porque teve uma pro que eu direcionei no relatório dela, e ela colocou, vocês já devem ter ouvido eu falando isso também. Ela colocou assim, ela tem uma turma de crianças de 2 e 3 anos. E aí ela colocou no relatório dela que a criança tinha atingido as metas para a idade. Olha como é forte isso, né? Ele atingiu a meta para a idade. E aí eu até brinquei com ela quando a gente estava fazendo esse direcionamento. E é muito legal porque como é câmera aberta, né? Como é eu com vocês e a câmera aberta, então a gente consegue ter um ambiente mais legal assim nessas trocas, fica mais divertido. E eu falei assim para ela, não vamos pôr uma meta não, vamos dobrar a meta. E aí quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta de novo. E aí ela começou a rir e falou assim, ficou pesado, né? Ficou esquisito. É uma criança de 2 anos. Então a gente fez essa troca de palavra que ela usou, mas porque para aproximar, não é que tá errado, não tá. Ele de fato estava dentro do quadro ali de desenvolvimento, mas percebe que não casa para falar de uma criança de 2 anos? Não casa, não fica bom, não fica legal, porque a gente está falando de criança. Então a gente não precisa inventar firula, não precisa inventar palavra difícil. Não precisa fazer escrita de artigo científico. Faz a escrita simples. Faz a escrita contando como as coisas aconteceram. Então, se ele fala lá, igual o Cebolinha, trocando o R pelo L, coloca uma palavra que ele fala. E aí você pode colocar que todas as vezes que ele faz a troca da letra, a gente corrige, a gente encontra uma palavra que rima, a gente encontra dentro uma música que tenha essa palavra. Você pode colocar essas intervenções que você foi fazendo. E aí você vai mostrando o processo. Não é só sobre produto final. Tá bom? Ficou claro isso? Deu bom? Deu bom é uma hashtag que vocês mesmas inventaram numa aula qualquer aqui que a gente fez em algum momento. Vocês usam a hashtag deu bom quando vocês estão entendendo, quando tá fazendo sentido. Mandem ela aqui pra mim, para eu saber se está funcionando, tá? Porque afinal de contas, né, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Vocês conseguem ter essa proximidade comigo, mas a minha forma de me comunicar com vocês, de me conectar com vocês, é pelos comentários. Então, se vocês não falam, eu não tenho como saber. Tá bom? Me contem como é que essas informações estão chegando aí, se está fazendo sentido. Se está clareando esse caminho aí dos relatórios, das avaliações. Então, nós falamos sobre a abordagem holística, nós falamos sobre o processo de aprendizagem, e aí é legal a gente considerar também cultura local. O que é cultura local? Ambiente. Então, onde a criança está? Isso não é só de meio familiar, não. Também é sobre a escola, sobre a unidade. Então, se a gente tem crianças que tem, aqui pertinho de mim, por exemplo, tem uma escola que ela fica como se fosse um vale, assim. São 2 descidonas e ela fica bem lá embaixo. Então, quando chove, a escola vira uma piscina. As crianças vão para a escola de verdade com aquelas galochas amarelas para conseguir passar pela água. Tem carro que fica lá parado e não consegue passar. É diferente da realidade de onde eu trabalho. Por exemplo, a gente não fica alagado dentro da escola, é só o parque. Só o nosso parque fica alagado. Mas a escola não. Mas já aconteceu de chover e molhar dentro da minha sala, por exemplo, no começo desse ano. A gente choveu muito, e aí a gente estava com infiltração pelo telhado, e quando a gente chegou na sala, tava tudo alagado, a minha sala tava toda alagada, aquela água marrom, fedida. É que foi um dia só,
tá? Foi um dia só. E já foi um transtorno enorme. Porque eu tive que passar o dia com as crianças fora da sala. Agora imagine se isso acontece toda vez que chove. A percepção de escola dessas crianças ia ser totalmente diferente do que elas têm. Se você tem uma escola que tem bastante verde, que tem bastante natureza, que tem bastante espaço para as crianças brincarem, é uma percepção. Se você tem uma escola que é mais cinzenta, é mais cimento, é mais concreto, é outra percepção. Então, a gente precisa considerar isso. Se você tem a criança que toda vez que ela cai lá no chão que é areia, no chão que é terra, né? É mais fofinho. Você cai ali, deu uma arranhadinha, já era. Daqui a pouco, tá tudo bem. Às vezes, o máximo que acontece é sujar o joelho. Agora, se você cai no cimento, é diferente. Então, você pode ter, sim, crianças que são muito mais receosas nesses ambientes mais cinzentos, mas eles correm o tempo inteiro. Sim, mas se você olha esse correr deles o tempo inteiro, com se pendurar nas coisas o tempo inteiro, de quem tem esse contato com a natureza, que é muito comum, as minhas crianças, elas se penduram por tudo, em todo e qualquer lugar. As minhas crianças, elas não andam, elas parecem o Tarzan andando na escola, que é se pendurando nos lugares. Mas elas se sentem seguras para isso. O ambiente que elas estão dá essa oportunidade. Eles conseguem desenvolver essa consciência corporal. A gente tem brinquedos na escola, inclusive, que facilitam isso, num espaço fechado. Então tem um brinquedo na escola que é só para isso, para eles treparem lá e ficarem lá pendurados. Eles ficam, só que eles querem reproduzir isso no espaço aberto depois. Então, esse tipo de ambiente vai refletir no comportamento das crianças. E aí a gente precisa dizer como é que essas crianças estão vivenciando esses ambientes, como é que esses ambientes estão refletindo nesse comportamento. É igual as crianças que falam palavrão. Às vezes a criança chega falando palavrão na escola. E aí você manda um recadinho na agenda. E aí a família responde assim, não, mas em casa a gente não fala palavrão. Né? E aí a primeira reação nossa é ficar bravo. Porque a gente fala assim, na escola ele não aprende. A gente não fala palavrão aqui, só pensa. Só pensa às vezes, né? E aí a família fala que ele não ouve palavrão em casa. Ouve aonde? É fácil. Ouve na rua. Às vezes o entorno da escola favorece essa escuta. Às vezes, o que passa na televisão influencia. Aqui na minha unidade, por exemplo, a gente tem a Toca do Raul. A Toca do Raul dava 5 da tarde, antigamente, agora eles pararam. A gente não sabe o que rolou, não, mas agora eles pararam. Mas há uns anos atrás, quando eu era pro da tarde, dava 5 horas, todo dia, 5 horas. Eles começavam a colocar os funks, nada contra quem ouve, mas eram funks pesados, com letras, né, feias mesmo, com palavras que as crianças não ouvem no cotidiano, porque era bem pesado, e as crianças repetiam. E aí, se ela chegasse em casa falando assim, eu aprendi na escola, é mentira? Não é. O ambiente cria essa criança. Então, se tá afetando muito ela, se tá afetando muito essa criança, você já conversou com a família e você consegue ter essa percepção do entorno, vale sim uma colocação de relatório. Vale colocar isso no relatório. Então, falar do entorno. Que a gente tem essa situação e que isso influencia no comportamento da criança. Mas é algo que ultrapassa a nossa intervenção. Por mais que a gente fale, por mais que a gente converse, a criança tá ouvindo e ela é mais sensível a isso. Então, vale colocar, mas vale colocar contextualizando. Não adianta só colocar que a criança fala palavrão o dia inteiro. Que nós já conversamos com a família e não resolve. Precisa contextualizar de onde está vindo. Quando a gente contextualiza, a chave para escrever o que a gente quiser no relatório é contextualizar. É colocar esse rolê do percurso, do processo. Quando você coloca o percurso, quando você coloca esse processo, você pode escrever o que você quiser. Só que precisa contextualizar.
Não vai sair daqui querendo colocar no portfólio, colocar no relatório que o menino é o capiroto, sem contextualizar, porque vai dar ruim. Agora, se você faz essa contextualização, dá bom. Você pode colocar o que você quiser, mas precisa contextualizar, tá? Precisa contextualizar. Dá para trazer caso prático? Até dá. Dá para trazer caso prático? Até dá. Até dá, mas é mais legal quando a gente faz esse ambiente fechado. Quando a gente faz um ambiente fechado, é muito legal porque eu consigo dar nomes, eu consigo trazer exemplos. Eu não vi se tem alunas minhas que entraram na aula hoje, mas às vezes elas entram. E aí a gente consegue fazer esse compartilhamento mais próximo. A gente consegue falar, não tem jeito, ele não faz nada, a não ser causar. E aí a gente consegue trazer vídeo, a gente consegue trazer foto, a gente consegue fazer essa troca lá dentro. Mas aqui precisa ser no superficial mesmo, né? Precisa ser nessa troca sem muitos nomes, tá bom? Mas também dá para fazer. E aí a última coisa pra gente considerar, então a gente falou do processo holístico, da abordagem holística, do processo de aprendizagem, da cultura local. E aí a gente vai falar da comunicação com as famílias. É um ponto que é perrengue. Comunicação com as famílias é perrengue, eu sei que é. Eu sei disso, eu tenho 35 famílias aqui para lidar. Eu não tenho só 35 meninos, 35 crianças, tenho 35 famílias. Sei disso. Mas quando a gente vai comunicar, dependendo da forma que você comunica, a gente quebra a família, a gente quebra a resistência da família. Então, se você vai para se comunicar com a família da criança que causa, e você vai já com essa contextualização, é mais fácil. Ó, apareceu, pro André tá aqui. Tá vendo, ó? As minhas alunas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. Então, quando a gente vai com essa abordagem de contextualização para falar com as famílias, é muito mais fácil de chegar e é muito mais fácil deles nos receberem, no sentido de você consegue contornar aquela coisa de, mas em casa não é assim, porque você tem argumento para falar com essa família. Então, você consegue falar assim, tá, em casa ele não faz isso, mas como que ele é, por exemplo, quando vocês estão esperando para passar no médico, quando vocês estão dentro do ônibus, quando vocês estão na casa de alguém e não tem celular. Você tem esse tipo de argumento, e aí você consegue trazer a família para o contexto igual ao seu. Porque se o menino briga por causa de brinquedo o dia todo, só que ele é filho único, em casa não acontece mesmo. Porque ele é filho único, ele não tem que dividir com ninguém. Se ele briga o tempo inteiro com os amigos, se ele é impaciente, se ele não consegue, se ele tem dificuldade para ajudar, se ele não arruma os espaços, mas em casa ele passa o dia no celular, em casa ele não vai fazer mesmo. Em casa ele não vai fazer mesmo. A família não tá mentindo, mas você também não. Mas quando a gente vai com essa comunicação assertiva, você consegue inverter o jogo ao seu favor. O legal é inverter o jogo ao seu favor, mas precisa ser por meio de contextualização. Se a gente não faz essa contextualização, vai dar ruim. Porque aí parece que é um julgamento e é a palavra da família contra a sua. E aí, dependendo do tipo de gestão que você tem, ou você tem a gestão que fica do lado da família, que é o mais comum, né? Ou você tem a gestão que fica do lado do professor. Mas aí fica aquela coisa de empurra. E a gente não decide, não resolve. A gente, de fato, efetivamente, não ajuda as crianças. A gente fica nesse jogo de empurra. É culpa da família, não é culpa da escola, não é culpa da sociedade. Não, é culpa... E ninguém resolve. Então, quando a gente faz essa descrição contextualizada, quando a gente faz isso, contextualizando, a gente consegue, de fato, ajudar a criança. E a gente ajuda a criança esse ano e a gente ajuda ela o ano que vem. Porque a professora do ano que vem vai pegar o relatório, vai ler
principalmente se é uma criança difícil, tá? Vou confessar que eu, professora aqui dos maiores, só leio o relatório dos menores quando é uma criança que dá trabalho. Geralmente eu não leio o relatório. Pros dos menores, não fiquem chateados. Mas é verdade. Tá? E por que eu não leio? Por que eu não leio? Tem um motivo. Quando a gente escreve relatório, a gente coloca muito do nosso ponto de vista ali. Então, você tem muito do professor ali. Como a criança foi com você naquele ano. E aí, de um ano para o outro, as crianças crescem, as crianças amadurecem, elas mudam. Então, se eu pego os meus relatórios, meus 35 relatórios, para ler no começo do ano, eu chego na sala de aula com a visão das professoras anteriores. E aí eu não dou espaço para eu observar quem eles são comigo, a partir do meu direcionamento, a partir do ambiente que eu crio. Então eu deixo para ler relatório só depois. Só depois. Eu pego para ler no começo quem já me dá trabalho. E aí, se você tem no relatório de quem dá trabalho essa contextualização, eu já sei o que essa professora fez. Então, se ela me fala que ela tinha, por exemplo, o travesseiro da raiva para a criança bater quando ela ficasse enfurecida, eu vou fazer o quê? Adotar a mesma estratégia. Se ela me fala no relatório que isso é algo que funciona para aquela criança, eu automaticamente arrumo uma almofada e faço uma almofada da raiva. Porque funciona para aquela criança. Aí eu adianto o meu trabalho, eu adianto o lado da criança que está sendo ajudada, adianto o lado da família que não vai precisar ficar sendo chamada na escola pelo mesmo motivo 1 milhão de vezes, e eu ajudo essa criança. O mais importante, eu ajudo essa criança. Então eu preciso contextualizar, tá bom? Certo? Fez sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender direitinho? Conseguiram entender aqui a abordagem holística, o processo de aprendizagem, a cultura local, a comunicação com as famílias? Deu bom? Deu bom tudo isso? Então, a gente vai falar da bendita da avaliação formativa. Tudo isso, quando a gente junta tudo isso, quando a gente faz a junção desses 4 aspectos, a gente tem a avaliação formativa. A avaliação formativa, em vários lugares, quando a gente pega para ler, fala que é a avaliação que a gente faz a troca com a criança. Então, você conversa com a criança e ela consegue te falar onde ela avançou, onde ela não avançou e tudo mais. Confesso para vocês que eu aqui, na turma que eu tenho hoje, as minhas crianças maiores, as que já estão com 6 anos, as que vão para o fundamental, elas conseguem fazer isso, de verdade. Mas as de 3 não conseguem fazer. A criança de 3 anos, ela não consegue perceber o processo dela e falar assim, eu melhorei nisso. Eu desenhava assim e agora eu desenho assim. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia nem quem era eu. E agora eu entendo, pelo menos, quem sou eu no mundo. Ela não me fala isso. Mas, a partir dos registros que eu tenho, do processo dela, ela consegue me falar isso. Tá? Ela vai me contar a partir dos meus registros. E aí, uma coisa muito legal para as pros que fazem portfólio, tá? Para as pros que fazem portfólio. Colocar data. Coloquem datas nos registros de vocês, tá? Eu acho que eu nunca falei isso. Isso é importante. Então, para as pros que fazem parecer, que fazem relatório, não faz tanta diferença. Porque a gente vai elencando as coisas, né? A gente vai fazendo ali de forma descritiva. E não pode ser muita coisa. Eu, por exemplo, tenho um espaço de uma folha de sulfite frente e verso para escrever. Para mim, hoje é pouco. Algum tempo atrás era sofrimento escrever uma folha frente e verso. Hoje é pouco. Eu preciso de mais espaço às vezes. Mas as pros que fazem portfólio, é muito legal colocar data. Então, você coloca lá a data. No dia tal, a criança fez isso. No outro dia, você pode relatar a mesma coisa. Então, você pode fazer um relato, por exemplo, de uma brincadeira de massinha. Você não precisa fazer 3, 4, 5 relatos de coisas diferentes. Isso é muito importante, isso é muito legal, tá? Você não precisa fazer esses 50 mil relatos da criança. Você não precisa colocar 1 milhão de fotos. Se você fizer um relato, então nós estamos aqui no 2º semestre, vamos nos ater ao 2º semestre. Mas a gente não tá fechando só semestre agora, a gente tá fechando o ano, tá?
E é importante lembrar isso porque, por exemplo, as minhas crianças que tinham 3 anos no começo do ano, agora já tem 4. Né? E elas estão caminhando para fazer 5. Então, elas avançaram muito nesse ano. Elas avançaram muito. As minhas crianças mais novas, elas têm um avanço gigantesco nesse ano. Então, eu não preciso me ater só ao segundo semestre. Eu posso comparar ela com ela mesma. Eu posso pegar o relatório do primeiro semestre, por exemplo, ver o que eu coloquei lá. E aí, consequentemente, o que não aparece lá é porque ela ainda não conseguia, né? Então, eu posso colocar se ela já consegue isso no segundo semestre. Eu posso fazer a documentação pedagógica do segundo semestre, um comparativo da criança com ela mesma. Então, quem ela era no primeiro semestre e como ela está finalizando o ano. Eu não preciso fazer um novo documento do zero, com novas coisas. Eu posso usar as mesmas coisas que eu escrevi no meio do ano. E aí eu só vou acrescentar. Eu vou colocar como foi o processo daquela criança, com aquelas mesmas coisas, com aqueles mesmos aspectos, no restante do ano. Vocês conseguiram entender? Ficou mais fácil isso? Eu costumo falar que a gente sofre uma vez só para fazer relatório. O relatório que dói mais, e não precisa nem sofrer muito, mas o relatório que dói mais é o do primeiro semestre. O do segundo, a gente vai complementar o que já tem. Não precisa fazer de novo do zero. Você não precisa fazer um documento do zero se você não quiser. A não ser que você queira muito. Vou falar para vocês que eu não faço. Eu reaproveito o que já tem. Porque continua sendo a criança. E eu vou continuar falando do processo dela. Isso é avaliação formativa. Então, as crianças que conseguem me falar, eu vou colocar as falas delas ali, obviamente. Mas as que não conseguem, isso vai ser retratado a partir dos meus relatos. E não é por isso que vai ser inválido. E esses relatos nem sempre trazem falas oralizadas. A gente já falou isso na aula também. Às vezes é um gesto, às vezes é um olhar da criança, um sorriso. Então, ela olha e ela sorri toda vez para alguma coisa. Toda vez que eu vou contar uma história, ela sorri. Ela me diz o quê? Que ela gosta do momento de história. Ela não precisa oralizar. Nossa, Pro, eu gosto muito quando você conta a história. É a gente observar essas outras linguagens, né? A gente gosta daquele livro lá, 100 linguagens da criança. Mas a gente só usa 3, 4 mesmo, de verdade. A gente não dá espaço para as outras aparecerem. Então, a gente precisa praticar. A gente só consegue fazer bonitinho se a gente praticar. Certo? Tudo bem? Tudo bem por aí? Vocês conseguiram entender que a documentação não precisa ser complexa? Não é para ser difícil? Que dá para a gente começar do simples? Ficou claro isso? Depois da aula de hoje? Quem não estava sabendo o que escrever, tá sabendo o que escrever agora? Vocês estão conseguindo? Me contem como é que tá isso aí. Enquanto vocês vão escrevendo, quero falar para vocês que a aula de semana que vem também será sobre avaliação, tá? E aí, semana que vem, a gente vai falar de fato sobre a escrita, sobre palavras, sobre como que constrói. Hoje a gente entendeu esse universo todo da avaliação, né? O que está por trás dela, o que a gente considera, qual que é o olhar que precisa ter na hora de avaliar. Na semana que vem eu quero conversar com vocês sobre a escrita. Vocês topam? Uma conversa sobre a escrita de verdade? Vocês topam? Pode ser? A gente fechou junto a aula de hoje. Da semana que vem eu tô inventando firula. Aí vocês me falam se vocês topam, se vocês querem a aula da semana que vem como escrita mesmo, pra gente começar a pensar essa construção física. Ó, tem pro mandando que deu bom. Adoro. Maravilhosas. Enquanto vocês vão me contando se vocês querem a aula da semana que vem, vou adiantando aqui, tá? Toda semana acontece uma aula dessa por aqui. Esses dias a gente tá falando de registro, de documentação e tudo mais. Mas toda semana tem uma. Para quem ainda não está no grupo, o link do grupo tá lá nos meus stories. O link do grupo tá nos meus stories. Então, quando acabar a aula,
vai lá nos stories, pega o link do grupo e entra lá para vocês ficarem sabendo das aulas. Eu sei que toda semana é puxado para acompanhar, mas aí você consegue saber qual que é o tema da aula e se programa para estar naquelas que te interessa, né, que é interessante para você. Essas aulas não ficam salvas, então não dá para assistir depois, não dá. Precisa estar aqui comigo na quinta-feira, 6h30. Não fica salvo, não fica gravado. Por quê? Porque tudo isso é parte do que eu entrego lá nos produtos fechados, lá nos produtos pagos. Então, na mentoria, no Registro Mais Que 10, lá no ProEI, né, que é a oficina de registros, lá no aulão de planejamento. Tudo isso é conteúdo das minhas alunas. E aí eu trago para cá, só para quem está aqui. Mas vocês viram que as minhas alunas, elas vêm para cá também, né? Vocês viram que elas vêm pra cá também. Eu adoro isso. Certo, pros? Podemos combinar, então, a nossa aula da semana que vem como escrita? Escrita na prática? Pode ser? Combinado? Espero vocês na semana que vem. Então, beleza. Então, eu espero vocês na semana que vem. Espero que tenha sido significativa a aula de hoje. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. A aula de hoje tem material. Não é sempre que eu faço isso. Não é sempre que eu faço isso, né? A aula de hoje tem um material em PDF. Então, tem os pontos principais da aula, resuminho, bem bonitinho. Se você quiser o material dessa aula, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem. Você vai me mandar uma mensagem me contando o que você aprendeu comigo aqui hoje. Então, você vai me contar o que mudou para você, qual foi a chave que virou. E aí, eu te mando o material em PDF para você acessar. Tá bom? Conseguiram entender? Quem quiser o material em PDF, me manda uma mensagem lá no privado, tá bom? Vai entrar no meu perfil, aí tem uma caixinha assim, escrito mensagem. Vocês clicam lá e me manda me contando o que vocês aprenderam comigo hoje. Qual foi a chavinha que virou. Beleza? E aí eu mando o material pra vocês. Combinado, pros? Tudo certo? Tudo resolvido? Então vamos descansar? Que hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Estamos quase num sextou. Pros, eu agradeço a presença de todas vocês. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês nas aulas de quinta. E eu aguardo vocês na aula de semana que vem, que a gente vai falar sobre a escrita dos registros na prática. Um beijo, tchau, tchau e até depois.